e vamos estudar um pouco sobre mecanismos de separação e também regras ou leis de separação no sistema de cromatografia. Para lembrar que acabamos um dia atrás, vamos de novo pensar sobre mecanismos de separação baseado no distribuição entre fase sólida e fase gasosa. Então, temos adsorvente, aqui, violeta, e temos dois componentes A e componentes B. Um componente tem, o componente azul, tem coeficiente de distribuição menor do que componente A. Componente A. E então, por isso, ele fica mais tempo na fase gasosa. Porque ele, na fase gasosa, ele é mais concentrado do que na fase sólida, porque é coeficiente de distribuição menor. E componente 1 tem coeficiente de distribuição maior do que 2, então, maior concentração de componente está na fase sólida, certo? Mas, contrário para a fase sólida, fase gasosa é móvel. Ela é móvel. Então, todos os componentes que ficam na fase gasosa, sigam para frente, e todos os componentes que na fase sólida, ele fica no mesmo lugar. Por isso, a componente azul, componente 2, siga mais para frente, mais rápido do que outro componente de componente vermelho, no nosso caso, componente vermelho. E quando temos a fase gasosa limpa, não tem mais esses dois componentes, coeficiente de distribuição é o mesmo, por isso, componente de fase sólida sai para a fase gasosa e o processo de extração, reextração, repita. Como eu já também falei, que para a cromatografia na verdade, processo de extração, reextração ou absorção, desorção, que repita várias vezes, como na fase líquida e gasosa. Ok, certo. Isso é um mecanismo que na fase, mecanismo de extração, desorção. E agora vamos ver o que vai acontecer na coluna. Então, se temos nossa coluna com adsorvente, aqui toda a coluna com adsorvente, este adsorvente não é seco, tem fase móvel já dentro. É a mesma coisa do que no extração na fase sólida, tem que fazer preparação de coluna, então essa coluna tem adsorvente e também tem solvente puro. Por exemplo, acetonitrilo. Coluna juntos, com sílica gel e equilibrada com solvente. E adiciona em cima mistura dos dois componentes, A e B. Então, vamos adicionar esses dois componentes. Importante que a capacidade da coluna deve ser muito maior do que a quantidade de compostos A e B na mistura. E, pelo menos, então, a capacidade da coluna deve ser maior do que 10 multiplica para a concentração de composto A e B. Por isso, estes todos os componentes vai ser absorvida só na uma parte de coluna. Contrário,
no cartucho no processo de extração em fase sólida. Então, ele vai absorver numa parte de coluna. E agora, de novo, contrário para o processo de extração em fase sólida, vamos trocar fase móvel e vamos adicionar agora em cima fase móvel puro. Por exemplo, o mesmo solvente como acetonitrilo. O que vai acontecer? Vamos buscar ou olhar na saída da coluna e, por exemplo, eu adiciono 10 ml de acetonitrilo em cima da coluna. Por razão que coeficiente de distribuição componente A menor do que coeficiente B, do que componente B, o componente A vai sair da coluna mais rápida do que componente B, certo? Mas o que vamos ver na saída da coluna? Na saída, se eu coloquei 10 ml do meu solvente, 10 ml de helioato, também vai sair fora da coluna. Certo? Porque quando eu adicionei, tal, eu vou receber na saída da coluna. E eu posso controlar o volume de solvente que passa entre da coluna. E, para você, é importante lembrar, o volume de solvente que passa da coluna é importante, porque o volume determina o processo de separação. 10 ml, você pode ver que compostos passa para um terceiro de parte da coluna. Então, este volume, 10 ml, me ajuda para entender a velocidade de componente que passa dentro da coluna. Mas na saída, eu não vou ver nada, porque só solvente que sai da coluna. E este gráfico para baixo é gráfico que me fala sobre intensidade de alguns signais, por exemplo, pH, ou condutividade, versus de volume de solvente que passa entre da coluna, porque eu posso determinar o volume que eu adiciono. Quando eu adicionei, então eu recebo. Então, eu posso determinar o volume de líquido que sai da coluna. Mas agora, determinar o volume é sempre complicado. É muito mais fácil determinar o tempo quando eu uso solvente com velocidade fixo. Então, se velocidade da solvente é constante, fixo, não preciso determinar agora o volume de solvente. Suficiente para mim determinar o tempo quanto meu solvente passa entre da coluna. E o tempo muito mais fácil para determinar. Então, às vezes, para cromatografia, como medido, usa tempo de processo de separação. Tempo 0, tempo 1, 2, 3, 4. Então, no começo do processo, eu vejo que solvente começa a sair e condutividade de solvente é muito baixa. Adiciona 10 ml, não ajuda a me ver nada, porque na saída, aqui detetor, na saída, eu vejo, de novo, condutividade baixa, que significa que nenhum componente não sai. Mesma coisa do que tempo 2. Então, por exemplo, 20 ml que passa entre da coluna. E só isso, depois de 30 minutos, eu começo a ver que o meu componente, algumas componentes, que se chama A, sai da coluna e
como eu pode saber isso? Eu posso determinar, por exemplo, de novo, pH, ou condutividade, ou absorvância de composto, que este composto tem cor, qualquer parâmetro. E eu posso, com este detetor, eu posso ver que composto A começa a sair da coluna. E no final, composto B com tempo 4. O que é importante neste gráfico, além de estas informações que eu falei? Preste atenção, por favor, na largura de picos, na largura de meus amostras, a altura da amostra entre da coluna. Quando eu adicionei estes dois componentes A e B, a altura, por exemplo, 1 centímetro, ok? 1. Depois, 5 minutos, já a altura total de 2 fases, componente A e B, já 2 vezes maior. E sempre com tempo de separação, a altura de fase aumenta. E lembra o que significa altura? Altura é volume total, o tempo, o volume total, porque lembra de novo, volume é proporcionalmente de tempo, função de tempo com solvente. Então, para determinar conteúdo de componente A, eu preciso saber o tempo, quando o meu componente começa a sair da coluna, este tempo inicial, e todos os tempos do tempo até o meu componente A sai fora da coluna. Então, eu preciso determinar volume total de solvente entre essas pico cromatográfico. Esta forma se chama pico de cromatográfico. E eu posso, usando curva de calibração, eu posso determinar conteúdo, a concentração, mais certo, concentração de composto A neste volume de solvente. E mesma coisa com coeficiente B, composto B. E agora eu posso ver o seguinte, a cromatografia me ajuda a entender que eu posso identificar composto A e B, porque eu identifico estes compostos com o tempo que estes compostos fica na coluna. Componente A sai fora da coluna com tempo T3 e o componente B sai da coluna com tempo T4. Então, tempo é característica de componente. Ele determina coeficiente de distribuição, porque este tempo proporcionalmente do coeficiente de distribuição. E ajuda a me entender que cada componente tem diferente coeficiente de distribuição, por isso eu posso determinar estes componentes separados, eu posso separar. Com certeza, se dois componentes têm absolutamente iguais coeficientes de distribuição, você não vai separar esses componentes. Só quando o componente A e B tem diferente coeficiente de distribuição. Certo. E agora, por que a altura de primeiro pico maior do que a altura de segundo pico? Com certeza, porque concentrações de componente A maior do que concentrações de componente B. Se eu falo, por exemplo, para a mesma propriedade, por exemplo, condutividade. E então, cromatografia ajuda a determinar os dois parâmetros quantitativos, concentrações de componentes, e qualitativos, tipo de componente
e você analisa. Então, essa metodologia é ideal para os dois parâmetros necessários que ajuda a separar componente e identificar componente. Com certeza, tem limite. Você pode ver que tem tempo 3 e tempo 4, mas ninguém fala qual tipo de componente A. O que é componente A? O que é componente B? Você tem mistura, você separa algumas componentes nesta mistura na coluna, mas não identifica este componente. Não tem responda qual é componente A e qual é componente B. Até, pelo menos 10 anos atrás, este limite foi muito sério para a cromatografia. Os cromatografistas tinham só linhas na colunas cromatográficas, depois de colunas cromatográficas, e foi muito difícil entender que tipo de componente você tem, particularmente quando você estuda alguma coisa desconhecida, inconhecida. Por exemplo, compostos bioativos de umas árvores ou umas componentes naturais. Um chá, por exemplo, ou outro extrato de componentes naturais. Foi muito difícil para entender composição. Foi possível identificar que este componente individual ou mistura de vários componentes, mas ainda difícil para identificar. Só nos anos recentes, por causa de cromatografia que foi juntos com espectrometria da massas, os cientistas agora podem determinar os dois parâmetros. Ele pode separar componentes de mistura e identificar cada componente por motivo de fragmentos deste componente. Você lembra, no começo da nossa estudo, eu perguntei a você como pesquisadores podem identificar novichok no sangue de pessoas que foi envenenada com este novichok. E exatamente no motivo que os fragmentos de toxinas foi identificado no sangue de pessoas envenenadas. Então, fragmentos é suficiente para provar uma molécula grande, em total, porque cada molécula pode ser identificada por razão de fragmentos que eles têm na espectrometria da massa. Ok. E vamos falar sobre efetividade de separação. Você entenda que, eu já falei sobre isso, que separação acontece por motivo de diferentes tipos de coeficiente de distribuição de componente A e componente B entre fase sólida e fase líquida. Por exemplo, na cromatografia líquida. E na grande diferença de coeficiente de distribuição, maior processo de separação de composto A e B. Mas também você pode ver que a mesma coluna significa que tem a mesma propriedade de parte em cima da coluna, essa terceira parte de coluna, e para baixo da coluna. É a mesma efetividade. Mas depois de tempo T2, componente A e B já foi separado. E com tempo 1, componente A e B ainda não se separa. Então, coeficiente de distribuição é importante, KD é importante, mas também importante a altura da coluna. Se não tem suficiente, se temos coluna mais curta,
significa que temos menos número de processos absorção e desorção. E mais esses números de processos absorção e desorção, melhor resultado de separação. Então, parece que para separar compostos A e B, tem coeficiente de distribuição não é suficiente. Também é importante saber sobre a altura da coluna e também tempo de separação. Compostos A e B com tempo T1, não pode dizer que eles se separam completamente. E contrário, o tempo T2 é suficiente para separar composto A e B. Por que eu falo suficiente, não é suficiente? Como eu posso ver que este tempo é suficiente para separar? E a resposta é bastante simples. Se essa linha de cromatografia passa até valor perto da linha base, baseline, significa que composto A e B completamente se separam, porque a intensidade de absorção de composto B é zero, intensidade de absorção de composto A também é zero. Significa que os dois componentes foi separado. Como eu posso dizer que componente A e B não separa? Se eu posso ver aqui na figura, você pode ver componente A e B separado. Porque isso não é resultado de cromatografia. Você veja individualmente o processo de separação composto B e composto A. Na verdade, o experimentador ele pode ver só um pico. E este pico tem esse tipo de geometria. Composto B e depois composto A. Isso é pico cromatográfico. Porque o detector, ele não pode identificar composto B ou composto A. Ele vê só mudança de condutividade. Então, aumenta a condutividade, por exemplo, eu falo condutividade, ou absorvância. Aumenta a absorvância e o composto B sai, e depois ele começa a baixar. Mas, no mesmo tempo, o outro composto A começa a sair. E por isso, o pico, que na verdade você vai ver, este tipo de pico para a cromatografia. Não é pico separado A e B, certo? Ok, e essa forma de pico significa que você não pode separar os dois componentes. E exatamente estes dois parâmetros, ou estas características, forma de pico, significa efetividade de separação, separation efficiency. E vamos ver esta separation efficiency um pouco mais sobre isso. Vamos falar um pouco mais sobre isso para frente. Para falar sobre eficiência de separação, vamos falar sobre coisas fundamentais que é necessário antes do que falamos sobre efetividade de separação. Ok. Mais uma vez sobre distribuição. Coeficiente de distribuição, você lembra, aqui não é coeficiente constante de distribuição. Ela é iguais atividade de composto A na fase sólida, dividir para a atividade de composto A na fase mono, certo? Este é o coeficiente de distribuição. Claro que atividade, como já várias vezes repita para você, eu repeti para você, atividade no solvente, a atividade tem problemas no água. E mais do que isso,
atividade no fase com solventes polares, não é com água, mais complicado. Por isso, na cromatografia, ninguém pode determinar a atividade e todo mundo fala sobre concentração. Concentração no fase sólido, dividir para concentração no fase móvel. E este coeficiente ou constante de distribuição, por isso tem este pequeno coeficiente C, significa para concentração, não é de atividade. Kc iguais concentrações de fase sólida dividido por concentrações na fase móvel. Este processo é estático e acontece quando você adiciona, por exemplo, 1 grama de absorvente para 10 ml de sua solução, espera 2 minutos e determina concentrações de analítico na fase móvel, calcula concentrações na fase sólida como diferença e você vai determinar coeficiente de distribuição. No nosso caso, temos processo dinâmico e por isso no processo dinâmico podemos chegar perto deste coeficiente de distribuição, mas não iguais, porque temos processo dinâmico, deixa-me ver. Um processo dinâmico, por isso nunca pode usar tabelas com coeficiente de distribuição já escritas para cromatografia. Isso é limite. Você pode esperar de tempo de separação de seu componente, mas não pode prever ou calcular o tempo de separação usando dados de coeficiente de distribuição, porque também tem outros parâmetros como a mobilidade cinética de processo de absorção e desorção. Então, separação, processo de separação, eles dependem do coeficiente de distribuição, mas não pode dizer que eles iguais ou eles exatamente proporcional do coeficiente de distribuição. Perto deste coeficiente, mas não muito perto e pode mudar com velocidade da solvente. Ok, isso é a primeira parte para lembrar sobre coeficiente de distribuição. Segunda parte, solvente também é componente de fase móvel. Solvente também compostos químicos. Então, solvente também passa entre da coluna, certo? E sempre, quando fala sobre separação, processo de separação, sempre fala processo de separação de 2 componentes e não fala sobre solvente. E como podemos fazer isso? Na verdade, não é muito fácil, porque você tem que saber o tempo quando o seu solvente vai passar entre da coluna. Este tempo que solvente puro passa coluna em total se chama tempo morto ou tempo vazio. E por que existe este tempo morto e tempo vazio? Parece muito fácil, porque você adiciona aqui em cima 1 ml de seu solvente. Vamos pensar que vamos marcar este solvente com carbono 13. Por exemplo, acetonitrilo. E claro que coluna tem volume. A coluna tem alguns volumes, por exemplo, 2 ml. E até solvente passa entre esta coluna, ele vai sair. Depois, 2 ml de outro solvente, que foi já aqui dentro da coluna, sai. Então, se você vai colocar detetor para carbono 13, você vai ver este tempo morto, o tempo vazio, para seu solvente que passa entre da coluna. E solvente passa muito mais rápido do que todos os analíticos. Este
2 mililitros de solvente que passa entre da coluna com velocidade, certo? Lembra? Sempre volume proporcionalmente de tempo, porque temos velocidade fixa. Iguais proporcionalmente, função de tempo. Então, quando digo 2 ml de solvente tem que passar, com velocidade, por exemplo, 1 ml para 1 minuto, significa que eu tenho que esperar 2 minutos aqui até o meu solvente com carbono 13 vai passar até detector. E este tempo se chama tempo morto, no literatura TM, na literatura em inglês TM, aqui, tempo morto, sempre usa para identificar o processo quando separação começa. Este tempo é muito importante porque este tempo é necessário para o solvente sair da coluna. O tempo morte é tempo que é necessário para a espécie que não tem coeficiente de distribuição perto do zero, que não retirada, passar por uma coluna cromatográfica, certo? Então, TM é muito importante. E todos os outros componentes têm maior tempo de separação. E este tempo, quando o composto sai da coluna, entre esse tempo que você adiciona na coluna, até o tempo que ele sai da coluna, se chama no inglês retention time. Retention time. Quando temos coeficiente de distribuição, falamos sobre concentrações de componentes. Mas lembra, coluna separa componentes proporcionalmente do coeficiente de distribuição. E se velocidade de solvente é constante, é permanente, significa que este tempo que separa um componente também é característica do analítico. E por isso, vamos substituir o volume de solvente para tempo. E este tempo, porque é mais fácil de determinar, se chama retention time, o tempo que requer para seu analítico chegar até detetor depois que você adiciona na coluna. Então, este retention time, TR, é tempo total. Você adiciona aqui com tempo zero até seu componente sai da coluna. Isso é TR. Mas você lembra, o processo de separação não é tempo total, porque no começo tem TM, que é tempo morto, que o solvente que sai da coluna. Então, tempo de separação menor do que TR. Ele se chama TS, tempo de separação, e pode ser calculado na fórmula que eu apresento aqui, que tempo total, tempo de retenção, retention time, tempo de retenção iguais tempo de separação mais tempo morte. Então, você pode entender que tempos de separação iguais tempo de retenção menos tempo morte. Essa frase tempo vazio não é muito bom, porque morte também não é bom, eu entendo. Porque a coluna não é vazia, ela tem solvente, ela não tem gás, ela tem solvente. Então, qualquer jeito, você escolhe que usa, que terminologia você vai usar, mas eu recomendo usar terminologia em inglês, que se chama tempo morte. Aqui no português, tempo morto. Ok. Então, TS é tempo de separação. E, no nosso caso, não é TR proporcionalmente de coeficiente de distribuição, mas TS
proporcionalmente do coeficiente de separação. Coeficiente, desculpa, de distribuição. Coeficiente de distribuição. Porque este Tm depende da geometria da coluna, depende da altura da coluna, depende do volume de tubos de detector e coluna. Então, Tm, o tempo que o processo de separação ainda não aconteceu. Então, Tm é importante para saber, e cada sistema, cada coluna, cada sistema cromatográfico tem diferente tempo morto e necessário tempo morto e é necessário determinar este tempo morto antes de fazer qualquer experimento com esse sistema. Se você vai usar outro sistema ou vai trocar coluna, você tem que começar a determinar o tempo morto de novo de a sistema novo. Sem este tempo morto, você não vai conseguir determinar o tempo de separação desses compostos. E tempo de separação, ele é proporcionalmente do coeficiente de separação. Ok, vamos seguir para frente. E agora vamos juntar dois assuntos. Volume de fase líquida, que passa da coluna, velocidade de solvente que passa da coluna e tempo de separação. Porque podemos usar os dois. Volume de fase móvel e tempo. Então, vamos falar sobre velocidade. Cadê a minha velocidade? Ou migration rate, a velocidade de fase móvel. Vamos usar essa letra U como velocidade de fase móvel. Como você já entendeu que velocidade de fase móvel maior do que velocidade de analito. O solvente passa a coluna muito mais rápido do que analito. Ele não tem interações com coluna, o solvente passa sem interações da coluna. Então, este U iguais. Como determinar velocidade de solvente com dados experimentais? É fácil. Eu sei a altura da coluna e eu sei o tempo, quando meu Tm, tempo morto, quando meu componente sai da coluna. Quando eu divido a altura ou distância para tempo, eu determino velocidade de solvente. Então, U iguais L, onde L é a altura da coluna, o tamanho da coluna, certo? E Tm, tempo de separação, tempo morto da separação. Agora eu faço a mesma coisa com meu analito. Com analito, velocidade de analito iguais altura da coluna, dividir para tempo de retenção, aqui, tempo de retenção do meu componente. Porque você injectou o seu componente, ele passa e sai fora da coluna. Então, U e V eu posso determinar. Agora, separação de analito é mais devagar, certo? Velocidade de analito que passa entre da coluna menor do que velocidade do solvente. Então, eu tenho para determinar, eu posso escrever essa fórmula que velocidade do meu componente, migration rate, componente iguais ou proporcionalmente da velocidade de solvente. Se solvente passa mais rápido, por exemplo, 2 ml para 1 minuto, o analito também passa mais rápido. Se o solvente passa mais devagar, 1 ml por minuto, o analito também passa mais devagar. E então, para mim, ver o tempo de separação de analito
é proporcionalmente da velocidade do solvente que passa dentro da coluna. E depois, este coeficiente, quanto que é menos do que 1, a parte de moléculas que fica na fase gasosa, dividir parte de moléculas que fica na fase sólida. Na verdade, números de mols em fase móvel, dividir para números de mols em fase sólida. Porque isso é coeficiente de distribuição, ou proporcionalmente do coeficiente de distribuição. Você lembra? Mais tempo meu componente fica na fase sólida, mais devagar ele sai da coluna. Menos tempo ele fica na fase sólida, mais rápido ele sai da coluna. Então, tem que multiplicar velocidade de solvente que não entra da coluna. O solvente não absorva entre da coluna, ele passa só na fase móvel e multiplicar para coeficiente de distribuição, ou mais certo, a fração, a parte de tempo, que o meu analito fica no fase móvel, dividir para o tempo que fica no fase sólida. Então, aqui fórmula para baixo. E agora vou lembrar o que significa números de mols, o que significa conteúdo de fase sólida. Concentração em fase móvel, na volume em fase móvel. C na V, os dois, é números de mol. Concentrações ml, por exemplo, milimol em litro, multiplica para volume, eu vou receber conteúdo total. E agora o tempo de meu componente fica na fase sólido. E mesmo tempo na fase gasoso, mais tempo na fase sólido. Os dois estes tempos, porque solvente fica na fase sólido, na fase gasoso, e meu analito fica na fase sólido também. Então, tempo total dividir para o tempo que meu analito fica na fase gasosa. Agora, essa fórmula, vamos substituir, tratar essas fórmulas. Essa fórmula CM, temos a HCM, vamos dividir todos para a CM e VM, e vamos receber 1, dividir para 1 mais CS, concentrações de analito na fase sólida, volume de fase sólida, dividir na concentrações na fase móvel, volume de fase móvel. E lembra o que é CS dividir para CM? CS dividir para CM é nosso coeficiente de distribuição. CM, concentrações na fase sólida, dividir na concentrações na fase móvel, é nosso coeficiente de distribuição. Aqui, coeficiente de distribuição, volume de fase sólida, volume de fase móvel, certo? Então, velocidade de analito que sai da coluna, proporcionalmente de velocidade de solvente, multiplica para 1, dividir para 1, e coeficiente de distribuição. Maior coeficiente de distribuição, mais longo, mais volume precisam para separar composto que estuda. Então, no final, velocidade de nosso composto que sai da coluna, proporcionalmente de 1 dividir para coeficiente de distribuição. E agora podemos, com certeza, podemos ver que o volume de quando o nosso analito sair da coluna determina coeficiente de distribuição. Maior coeficiente de distribuição, mais tempo precisa para nosso analito sair fora da coluna. Ok. E agora vamos falar sobre tempo. Foi velocidade, volume,
de solvente. Mas, como eu já disse, volume e velocidade não é coisa fácil para determinar, para falar. Vamos tentar usar o tempo, o contrário, não é volumes, mas o tempo. A nossa fórmula, mais uma vez, a nossa fórmula V iguais U multiplicado. U dividir 1 mais KS, VS, VM. E agora vamos usar um novo coeficiente, que se chama KA, ou R. Esse problema que este caráter retention, fator de retenção, usa alguns livros usa como R, outros livros como K. Fator de retenção, para mim, retenção parece que R, por isso é melhor usar R pequeno. Retenção, fator de retenção de analito A, analito, retenção de analito, vamos substituir estes 3 parâmetros, coeficiente de distribuição de nosso analito, volume de fase sólida, dividir para volume de fase móvel. E vamos falar sobre este novo coeficiente. Por que podemos usar este coeficiente? Porque quando você fala sobre coluna, pensa sobre coluna. Na coluna, sempre volume de fase sólido não muda. Hoje, amanhã, depois de amanhã, um mês para frente, o volume de fase sólido sempre mesmo, certo? Coeficiente de distribuição, nosso analito entre fase sólida e fase móvel, mesmo analito com mesma fase, também não vai mudar. Então, podemos usar mesmo coeficiente. Volume de fase móvel que tem entre desta coluna, que tem espaço da coluna para a fase móvel, também é constante. Então, podemos substituir estes 3 parâmetros, desculpa, aqui deve ser KS, não KA, coeficiente de distribuição de analito, mas porque temos na fórmula CS, tem que usar mesmos parâmetros. Ok. Então, vamos substituir estes 3 valores, K, coeficiente de distribuição, volume de fase sólida dividido pelo volume de fase móvel, como fator de retenção, RA. E vamos ver as unidades. Volume para volume, não tem volume mais, porque é volume para volume. E coeficiente de distribuição pode ser mililitros para mililitros, também sem unidade. Pode ser grão para mililitros. Então, pode ser os dois, sem unidade ou com unidade grão per mililitro. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos de novo pensar o que altura dividir para tempo de retenção é velocidade de processo de separação. L dividir para tempo de retenção é nosso tempo para analito sair da coluna. E L, de novo, proporcionalmente de tempo de retenção ao solvente, multiplica, e agora substituímos estes 1 para 1, 1 dividir para 1, mais RA, fator de retenção RA, certo? E vamos mudar ou trocar, vamos simplificar essa fórmula, você pode fazer assim em casa. Vamos tentar pegar esta RA como parâmetro que precisam determinar. E no final, vamos cortar este M, você vai receber essa segunda fórmula, RA, ou coeficiente de retenção de analito A, iguais tempo de retenção de analito, menos tempo morte de analito, dividir para tempo morte de analito, certo? Então, temos fórmula muito simples, no final, que determina a propriedade de analito, porque
fator de retenção, você lembra? Fator de retenção igual ou proporcionalmente, fator de retenção, proporcionalmente coeficiente de retenção. E coeficiente de distribuição. E também volumes de fase sólida e fase móvel. Então, iguais para essa coluna. Fator de retenção funciona só para a coluna certa, para solventes certos. Não existe coeficiente de retenção para algumas colunas, como qualquer solvente. Não. Com essa coluna, com este solvente, você pode determinar como este analito, você pode determinar este fator de retenção iguais tempo de retenção menos tempo morte dividir para tempo morte. Tempo retenção menos tempo morte é tempo separação, TS, dividir para TM. Então, o que temos? Temos parâmetro que é muito fácil para determinar de cromatografia. Não precisamos agora determinar nada de coeficiente de distribuição, KS. Por quê? Podemos determinar tempo de retenção usando dados de cromatografia. Tempo de separação, aqui nosso tempo de separação, eu mostro aqui, dividir para tempo morte do solvente. E isso é a característica, tempo de retenção, característica de analito crucial para entender o processo de separação. E agora, além de usar estes coeficientes de separação de tabela, podemos usar tempo de retenção, vários tipos de componentes na mesma coluna com o mesmo solvente. Vamos fazer um experimento com vários tipos de componentes. Vamos determinar este tempo de retenção, cada componente, e agora podemos, este conhecimento podemos usar para outra coluna, por exemplo, com maior tamanho. Com coluna com maior tamanho, temos maior VS. Ou outra coluna com outra propriedade, como outra propriedade cromatográfica, ou com outras solventes, mas claro que RA vai mudar, mas podemos entender qual composto vai sair para o tempo mais longo do que outro composto, porque na nossa coluna padrão podemos determinar esse coeficiente de distribuição ou fator de retenção. Essa é a ideia geral. E para a cromatografia, caso ideal, quando fator de retenção, o RA, maior do que 1 e menor do que 5. Lembra esse limite para coeficiente de distribuição? Eu falei para você, coeficiente de distribuição para extração em fase sólida deve ser menor do que 10. Aqui, fator de retenção para coluna cromatográfica, o fator de retenção de analito deve ser 1 até 5. Contrário, se o fator de retenção maior do que 5, o tempo de retenção será muito longo, por exemplo, 30 minutos, 1 hora para seu componente sair da coluna. E você lembra, como este 1 hora, você tem que puxar solvente, acetonitrilo, por exemplo, para 1 hora para retirar o seu analito. Claro que a coisa não é boa. 1 hora deixar o analito passar da coluna e vai perder, por exemplo, 2 litros de acetonitrilo. Então, retenção, fator de retenção é muito importante e deve ser entre 1 e 5. Eu espero que você vai lembrar disso. Ok, e agora voltamos para seletividade, que eu já falei sobre o que é seletividade quando falamos sobre separação componente B e A. Este fator de seletividade
que usam que alfa iguais. No processo de extração, ele é iguais coeficiente de distribuição de composto B, dividir para coeficiente de distribuição de composto A, certo? Essa seletividade que já falamos no processo de extração. Agora, é a mesma coisa, mas vamos substituir coeficiente de distribuição para nosso novo coeficiente, aqui mesmo, fator de retenção, vou retirar assim, ok? Este fator de retenção, porque ele é proporcionalmente do coeficiente de distribuição, e então alfa iguais fator de retenção coeficiente B, dividido para fator de retenção coeficiente A. Um fator de retenção, já sabem, aqui, fator de retenção é tempo de separação, tempo de retenção B menos tempo morto, tempo de separação composto A menos tempo morto. Essa fórmula, que temos essa fórmula, podemos determinar fator de seletividade de dois componentes. E a única coisa que você tem que lembrar, de novo, para determinar fator de seletividade, tem que saber 3 parâmetros. Tempo de retenção composto B, tempo de retenção composto A e tempo morte para solvente puro para a coluna. Se você tem esses 3 parâmetros, por exemplo, aqui, eu vou escrever este tempo de retenção composto A, aqui, este tempo de retenção composto B, A e B. Então, tempo de retenção aqui, TR A, TR B. Tempo de retenção B menos tempo morto, tempo de retenção A menos tempo morto e alfa. E você pode ver que fator de retenção é sempre maior do que 1, porque vamos dividir um para outro e não vai ter não pode ter 0, pode ser 1 ou mais do que 1, pode ser 10, 100 e mais. Ok. Maior coeficiente, fator de seletividade, é mais fácil separar os compostos. Ok, certo. Vamos seguir um pouco mais para hoje. Deixa-me ver. Certo. Agora, sobre cromatografia real. Então, seletividade, já podemos, você vai conseguir determinar seletividade de separação de compostos. Para frente, vamos praticar para determinar este fator de seletividade. Agora, eu vou falar sobre forma de curva, forma de picos na cromatografia. Teoricamente, o pico deve ter forma gaussiana ou lorentziana, essa forma de pico que você pode ver aqui, azul, mas não, na prática, não sempre tem forma gaussiana ou forma de, vou falar gaussiana. Por exemplo, você tem os dois problemas que sempre acontece com cromatografia. Então, temos 2 picos aqui. Um pico que é à direita, muito mais comum do que outro pico, e outro pico que é à esquerda acontece quando alunos ou com engenheiros práticos, cientistas, trabalham com um pouco de experiência para trabalhar no cromatografia. O problema que
à direita se chama tailing, acontece quando a coluna tem problemas de interações com seu analito. Então, se o analito tem processo de extração, reextração, baseado no Van der Waals interações intermoleculares fracos, o pico sempre vai ter essa geometria de gaussiana. Mas, quando uma molécula tem interações só hidrofóbicas, então, Van der Waals, mas outra molécula, a mesma molécula, tem interações, por exemplo, com a superfície de sílica gel, com ligações de hidrogênio, OH. Por exemplo, você separa um éter. Estas interações, claro que estas moléculas que têm interações com grupos OHs, o processo de formação de ligações e processo para quebrar essas ligações, dissociação de essas ligações, sempre mais devagar do que processos físicos de formação Van der Waals interações. Van der Waals interação é muito mais rápido do que qualquer processo químico. E se você tem processos químicos, o componente vai sair da coluna mais devagar do que componente que tem interações só físicas. E isso é a razão que você tem este tailing na coluna cromatográfica. Significa que sua coluna tem interações específicas com seu analito, que não é muito bom. Então, melhor busca coluna que não tem interações químicas com seu analito para melhorar a curva de separação. Por que é problema de tailing? Porque não é coisa boa se coluna tem interações químicas. Porque você pode ter outro pico. E se você tem tailing, o que você pode ver, na verdade, você não vê todos os picos. Você tem uma soma de dois picos. E você não vai conseguir determinar o tempo certo de retenção de composto B, porque ele para identificar o tempo de retenção, você deve ver o pico, mas aqui não tem o pico, tem só sombra de outro pico, e você não vai identificar este segundo pico, o tempo de retenção. Então, tailing é coisa negativa, mas infelizmente acontece às vezes para colunas cromatográficas e muito difícil melhorar este processo de separação. Então, você deve aceitar ou trocar a coluna. Então, você pode trocar a coluna para melhorar, ou buscar outra coluna para melhorar. Mas quero dizer que coluna sempre não é muito barato. Uma coluna pode ser maior do que $1.000 para uma coluna. Mas tem outro problema que você pode melhorar e precisa melhorar, se chama fronting. É contrário. Você pode ver a diferença. A diferença do tailing, você tem este cálculo antes do assimetria, você tem a esquerda do que a direita na curva cromatográfica. A esquerda significa com tempo de retenção menor do que o seu analito realmente. Então, por que essa geometria incomum? Então, esse tempo de retenção de seu analito, exatamente aqui. Este tempo de retenção, TR. Ok?
Este parâmetro TR é muito importante, este TR de tempo de retenção. Mas por que você tem essa simetria? Significa que parte de seu analito sai da coluna antes do que ele deve sair. Ele sai com tempo menor do que deve sair, porque TR aqui fixo, TR, por exemplo, 5 minutos. Mas você já tem alguma seu componente analito com 3 minutos de retenção. E claro que não é nada bom. De novo, se você tem mistura de componentes e seu outro componente vai sair da coluna também para 3 minutos, você não vai conseguir determinar componente A. Então, esses fronting, se chama fronting, não é nada bom, mas você pode melhorar sem troca de coluna. E deixa esse fronting, porque se acontece é o seguinte, vamos pensar assim na nossa coluna, e você adiciona seu analito em cima da coluna. O que vai acontecer se você adiciona componente maior do que capacidade, concentração de analito, maior do que capacidade de seu fase, de fase sólida. Então, você adiciona excesso de seu analito. Parte de analito absorba, mas outra parte de analito passa para frente, porque não tem capacidade suficiente para essa altura de coluna. E ele absorba de pedaço de coluna mais para frente. Então, você vai receber uma altura de seu analito maior do que necessário. E lembra, eu falei para você que a altura de camada absorvida deve ser muito fina. Capacidade de coluna deve ter pelo menos 10 vezes maior do que concentração de seu analito. Se você não vai seguir, analito vai passar para o fundo da coluna e o processo de separação começa com seu analito certo e analito que passa para dentro da coluna. E por isso, este analito que já passou entre da coluna num pouco distância maior, ele vai sair da coluna antes do que sai seu analito certo, essa parte de analito que faz tudo certo. E o problema é que você não pode ver, você não consiga ver o seu analito dentro da coluna, porque colunas modernas, às vezes, foi feito de metal. E você não vai conseguir a altura de seu analito que você coloca. Então, se você vai ver este fronting na cromatografia, significa que você deve diluir o seu analito ou pegar menos volume de seu analito que você colocou na coluna cromatográfica. Então, quando você tem fronting, significa que concentração de analito maior do que seu coluna pode aceitar. E você tem que diminuir o conteúdo de seu analito, a concentração de seu analito ou o volume de seu analito. Ok, vamos parar agora para esses nossos parâmetros de cromatografia e na semana que vem vamos falar sobre número de pratos teóricos, altura de prato teórico, e vamos falar de novo um pouco de processo de separação, também um pouco matemática, mas vamos conseguir. Ok, certo. E, por favor, para verificar o Brendo, porque você ainda aqui, me chama, porque foi um pouco problemas para mim lembrar. Vamos fazer a nossa a prova 25 de maio, certo? Certo. Ok. 25, que horas você prefere?
4 horas como aula, certo? Também. 17, 14. Não, 14, não. 14. 16. 16. 4 horas. Ok. 16, certo. 16, 4 horas à tarde. Ok, Patrícia, obrigado. Tem alguns problemas ou dúvidas? Talvez você não entendia alguma coisa? Ok. Eu vou dar uma revisada, professor. Ok, certo. Então, na semana que vem, desculpa, no terça, não vai ter aula, você vai fazer essa prova, e na semana que vem será 30 de maio. Vamos continuar. Ok, gente, boa tarde.